Paz e bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o noviço Roberto, formado em teologia, psicanálise, parapsicologia, hipnólogo, estudo por conta própria demonologia e exorcismo, além de fazer alguns estudos exegéticos, né, com livros de exegetas católicos. O famoso Juan Oliveira, apologeta protestante, né? Que não tem formação teológica nenhuma, nem é exegeta, nem especialista no hebraico, aramaico, grego, latim. Eu também não sou, mas os padres são, os exegetas são especialistas no hebraico, aramaico, grego e latim. Que é a palavra exegeta, tirar da raiz. Juan, ou João, ou Dom Juan, escreveu o livro Nenhum Caminho Leva a Roma, refutando alguns dogmas católicos, por exemplo, a intercessão dos santos. Aí ele até usa o termo que a intercessão do santo é algo diabólico. Aí Jesus vem dizer, pode Satanás expulsar Satanás? Né? Porque os santos são eles nos ajudam contra as ciladas do demônio, né? Contra a ação do demônio. Então, sempre se pede a intercessão e ajuda dos santos contra as ações do demônio. Possessão, infestação, vexação, tentação, né? Até Santo Agostinho, Santo Agostinho, onde protestantes dizem que ele não era católico, até Santo Agostinho, devoto de Santo Estevão, devoto, como qualquer católico, é devoto de Santo Agostinho, né? Muito citado pelos protestantes, lá na Cidade de Deus. Ele fala sobre curas, sinais e milagres pela intercessão de Santo Estevão, né? Onde foi transladado o corpo dele, provavelmente um corpo incorrupto, né? Como hoje temos corpos incorruptos de santo. Então foi transladado o corpo e as pessoas oravam diante do corpo, provavelmente corrupto, de Santo Estevão, e obtinham graças até expulsão de demônios, até exorcismos pela intercessão de Santo Estevão. Aí tem outros santos também, que São Gervásio e São Protássio, né? Também provavelmente Agostinho era devoto desses santos, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Santo Agostinho, ele nos seus sermãos, né, ele fala sobre o culto aos santos. Então, aí o Juan vem agora com o livro Contra o Papado, depois outro livro que ele vai escrever contra Mariolatria, como se católicos fossem idólatras, né? Depois transubstanciação. Parece que ele não leu, se leu é desonesto, não leu as obras de Santo Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, discípulo do apóstolo João, discípulo de Jesus, filho de Deus. A primeira lista de sucessão apostólica dos bispos de Roma desde Pedro, quem constrói essa primeira lista é Santo Irineu. O mesmo Irineu afirma que a Igreja de Roma, hoje o Vaticano, foi fundada pelos dois gloriosos e grandes apóstolos, São Paulo e São Pedro, a Igreja de Roma. Irineu também ensina e defende a primazia e a autoridade da Igreja de Roma sobre todas as igrejas. Ele pede que todas as igrejas concordem com Roma, porque ali está guardada a tradição apostólica e que Roma tem uma autoridade proeminente sobre toda a cristandade.
Aí mais para frente, Eusébio também vai trazer uma lista, já séculos depois, Eusébio de Cesareia, uma lista de sucessão apostólica dos bispos de Roma desde Pedro, que os bispos de Roma herdou o governo da igreja, herdou de Pedro, né? Ali o próprio Eusébio usa o termo governo. O que é governo? O que é governo? O que é governo, meu Deus? O que é um governo? O governo da igreja, né? Mais para frente, Agostinho, ou mais para trás, não sei. Agostinho também vai ensinar sobre a catedra de Pedro, sobre a sucessão dos bispos de Roma e sobre o trono de Pedro. Quem está sentado no trono, além do rei, o Papa. Que trono é símbolo de poder, autoridade suprema, trono. O imperador está sentado no trono, o rei e o Papa. Hoje o Papa não senta no trono, é algo simbólico. Trono de Pedro, né? Engraçado que os protestantes, eles creem, não sei, né? Se creem, né? Eu acho que aqueles que estudam sabem muito bem. Eles creem que os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos por 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque quem traz essa tradição é Papias, citado na obra de Eusébio. Papias, né? Ou seja, é uma tradição citado na obra de Eusébio, uma tradição do século II de Papias. Tem documentos lá do século IV. Engraçado que o protestante crê nessa tradição. Hoje estudos dizem que foram comunidades, né? Comunidades que escreveram os 4 evangelhos e não 4 pessoas. Até se achou a comunidade de João, né? Que escreveu o evangelho de João. Foi uma equipe, judeus, cristãos, judeus convertidos. O protestante crê nisso, né? Dessa tradição, né? Nessa tradição. Se pegarmos a Bíblia, os autores dos evangelhos não assinaram seus nomes. Então, isso é uma tradição que os protestantes creem. Porém, eles negam o papado, negam a Assunção de Maria, Imaculada Conceição, Transubstanciação, Intercessão dos Santos, né? Negam, mas creem em tradições que não estão na Bíblia e muito bem tradições católicas. Creio também na Trindade. A palavra Trindade não está dentro da Bíblia, assim como não está o termo papado, papa, transubstanciação, né? Não está na Bíblia. Nem a palavra Bíblia está na Bíblia. Nem canon está na Bíblia. Mas os protestantes creem, porque a igreja deles ensinam, herdaram isso dos protestantes mais antigos, das igrejas históricas, porque os líderes desses protestantes ensinam sobre a Trindade, então eles têm que crer. Se eles mudar de uma igreja que não crê, eles vão parar de crer, como a Testemunha de Jeová, né? Então é questão de aceitação. Ah, se meu pastor prega a Trindade, eu creio. Se meu pastor não prega, eu não creio. Não é assim, né? E não está explícito na Bíblia, né? Tem então um texto espúrio, né, que foi colocado na Bíblia, mas não é. Os 3 formam um só, em 1 João, se não me engano, 5:7, né? As 3 pessoas formam um só, mas em nenhum momento dentro da Bíblia dizem que o Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Não existe a palavra trindade. 3 pessoas em um só Deus. Não existe isso na Bíblia. Isso começou com a tese de Atanásio, depois confirmado pelos concílios. Mas protestantes creem porque vieram do catolicismo. Outra coisa que não está na Bíblia é o Jesus pregado numa cruz romana, né, em forma de T. A crux, no latim, pode muito bem significar poste ou estaca. No grego, stravos ou stauros é poste ou estaca. A tradição católica viu ali que Jesus estava pregando uma cruz em forma de T. Então, os protestantes, até nas suas igrejas, têm símbolos, imagens de Cristo, ou mesmo cruzes vazias nas paredes dos seus templos, né? Porque eles creem que Jesus morreu numa cruz. Mas os historiadores dizem, os estudiosos, e o próprio grego está ali, stauros, poste, estaca.
Outra coisa que os protestantes crê, a queda de Lúcifer ou Satanás em Isaías 14, né? Ezequiel fala especificamente sobre Satanás e Isaías sobre Lúcifer. Isso foi uma interpretação de teólogos da Idade Média, provavelmente São Jerônimo, né, ao traduzir a Vulgata. Porque os judeus não creem em Lúcifer, em demônios, em Satanás. Para eles não existe isso. Não são demônios. Não existe diabo para os judeus. Então o protestante crê nessa tradição, essa interpretação dessa tradição católica. Né? Eles creem. Assim como eles creem que os anjos caídos são demônios, sendo que os demônios bíblicos são espíritos imundos ou espíritos criados por Deus, os shedins, lilins, espíritos noturnos. Como eu disse, judeu não crê no demônio, né? Jesus expulsava espíritos imundos. Em nenhuma parte da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, afirma que demônios são anjos caídos ou anjos rebeldes. Em nenhum momento diz. Isso é apócrifo, né? De Enoque, Macabeus, Apocalipse, né? Que diz ali também, Apocalipse 12, né? Então, se for assim, o demônio caiu ali na época de Apocalipse, o anjo Lúcifer, né? Só que na Idade Média, os pais da igreja viram ali a queda de Satanás e Lúcifer. Sabemos que Isaías 14 é uma profecia sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia. Outra coisa que provavelmente o protestante crê é no pecado original, sendo que judeus não creem no pecado original. Para judeus, os seres humanos nascem puros, podem pecar assim ao longo da vida, cometer pecados como contra a Torá, contra as mitzvot, né, que eram mitzvot, preceitos criados pelos rabinos que ajudavam a obedecer à Torá de Moisés, ou Moshe, né? Então, judeus não creem no pecado original. Isso foi consolidado por Santo Agostinho, com base lá na Vulgata Latina de Jerônimo, que é diferente do grego, o termo. Eu pesquisei o trecho diferente lá em Romanos, onde diz que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. O texto em latim é diferente do grego. O grego não tem nenhuma ideia de pecado herdado de Adão, que a humanidade herdou. Não está aqui. Está no meu computador está com problema, né? Então não posso pesquisar agora. Quem quiser pesquisa na internet aí e estude, né? Questão de estudar. Então, a base do pecado original é a Vulgata Latina de Jerônimo, a tradução de Romanos. Então, o pecado original é uma crença, uma interpretação teológica, uma crença católica, né? Aí ele vai também escrever o João Oliveira sobre mariolatria. Primeiro, eles não sabem que é latria, né? Tem no grego latria, latreo, e proskuneo, que é veneração. O mesmo termo proskuneo é tanto veneração como adoração, mas é uma adoração do tipo honra, veneração a autoridades e provavelmente a anjos, né? O protestante, ele acha na cabeça dele que se ajoelhar perante uma pessoa ou uma imagem é adoração ou idolatria. Só que eles não entendem que adoração ou latria, né? Adoração é um culto divino a Deus, é reconhecer aquele ser, no caso os cristãos, os judeus, aquele ser, eu vou dar um exemplo, reconhecer Javé como Deus, dirigir orações de submissão a Deus, reconhecendo Ele como Deus, Senhor e Criador. Oração. Adorare, né?
Então, a de orare, adoração, é mais do que orar. Orar é súplica. Adoração, a de orare do latim, orar para além, prece de submissão de criatura para criador. Em nenhum momento o católico, mesmo diante de uma imagem da Virgem Maria, vai dirigir uma oração de submissão a Maria. Tu és minha deusa, tu és minha senhora, tu és minha salvadora. Em nenhum momento. Mas o protestante não entende isso. Latria, né? Como se adorássemos Maria como deusa. Adiorare, né? Adiorare. É mais do que orar. Essa é a diferença. É uma prece onde você reconhece Deus, como Senhor. Então, adoração ou adiorare é uma prece de submissão. É uma prece, é uma oração, mas é mais do que uma oração. Mas o protestante parece que estuda superficialmente, né, a patrística, né? Eles não vê que os pais da igreja, desde o século I, Clemente de Roma, Irineu, até Eusébio, Orígenes, Agostinho, Efraim, Damasceno, mesmo que eles discordem entre si, eles concordam em muitas coisas que são os dogmas, né, que depois virou dogma, a doutrina católica, primazia da Igreja de Roma, primazia de Pedro, sucessão apostólica dos bispos de Roma desde Pedro, intercessão dos santos, assunção de Maria aos céus. Todos eles ensinam isso. Efraim, Agostinho, Irineu, Clemente de Roma, eles citam os deuterocanônicos, né? Todos eles trazem a doutrina católica que os mesmos católicos de hoje creem e ensinam. Intercessão do santo, batismo de criança, catedra de Pedro, transubstanciação, apesar de eles usarem o termo metabole e mutatio e transelementação, né, que uns pais da igreja ia mais além da palavra, ia mais além, transelementação, metabole, daí metabolismo, transformação. Até no Sol ocorre uma transformação de energia, a explosão nucleares, como a metamorfose da borboleta, mudança de substância, né? Como o Bruce Banner no Crivo Hulk, como o homem amaldiçoado no lobisomem. Os padres, nos ditos ou escritos dos padres do deserto, eles tinham visões ou sonhos em que o pão e o vinho consagrados se transformava, se convertia na carne e no sangue de Cristo, os padres da igreja. E essa ideia é desde dos pais da igreja, ainda mais nos livros, nas liturgias, né? Livros litúrgicos de São Tiago, o Justo, e São João Crisóstomos, que traz ali todo o ritual da missa. O mesmo ritual da missa, da Santa Missa, da Eucaristia, que está na liturgia de São Tiago, o Justo, e São João Crisóstomo, é o mesmo da Igreja Católica, que celebra até os dias de hoje. Tem ali Orígenes, Orígenes e Santo Agostinho, eles trazem. Santo Agostinho traz o termo, mas ele traz a ideia da oração eucarística, né? Da consagração do pão e do vinho, no corpo e sangue de Cristo. Orígenes, eles usam o termo epiclese, né? Até hoje está ali no catecismo, que é aquela oração onde se pede ao Espírito Santo que transforme os elementos sobre o altar, né? Transforme o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, mas que continua com a substância, né? Os pais da igreja usavam o termo latim mutatio, mutação. O que é uma mutação? Quem assistiu um filme de mutante, X-Men? O que é uma mutação? O Incrível Hulk é uma mutação, né? Metabolismo, metábole, transelementação. Aí vem dizer que os pais da igreja não criam, não ensinam a Hoje, depois, acho que no século XIII, que passou a ser cunhado o termo transubstanciação, mas antes era metábole, daí metabolismo, transformação, né? Tinham a ideia de mudança de substância, de uma substância para outra, mas
com a mesma aparência, né? Continua na aparência de pão e vinho, para que o fiel não se assuste. Imagine você pegar um pedaço de carne e comer, né? Ou tomar sangue puro, tipo vampiro. Não. Para que o fiel tenha fé naquilo, nas palavras de Cristo. E outra diferença entre católicos e protestantes é que cremos na palavra de Cristo, né? Também tem uns termos grego, também está no meu computador, não consigo acessar, que Jesus usa um termo grego para comer, depois, né, que ele foi interrogado pelos judeus, como alguém pode comer a sua carne? Aí Jesus muda o termo para mastigar, engolir minha carne. O que é mastigar minha carne? Jesus pega o pão, né, eleva, isto é meu corpo que será entregue por vós. No grego, este, ou no latim, não tem conotação simbólica ou metafórica. Né? Foi Zwingli que teve essa ideia de metafórico, espiritual, simbólico. Bom, é isso. E assim que o Bonzoli, falando do Bonzoli, tá pensando em mim. Assim que o Juan Oliveira soltar os livros, eu vou fazer refutações. Simples assim. Ele vem com refutação contra o catolicismo, eu vou fazer refutação contra o protestantismo da congregação dele, né? Não dos protestantes históricos. Paz e bem.